Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia para todos em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você, principalmente que é jovem, tá? Principalmente para os jovens, mas abro exceção para todos também que é uma palavra de Deus. Quando eu era criança, na fase de 12, 13 anos, adolescente, e todas as vezes que eu ia para os cultos, para ouvir por curiosidade, na época até mesmo por deboche, porque em outrora eu era católico roxo, né? Aqueles católicos que estava realmente sempre ajudando a igreja católica. Eu comecei a ir para a igreja evangélica e todos os cultos, todos, homens que pregavam a palavra, mulheres que ministravam a palavra, eram tocadas pelo Espírito de me alertar, para me preparar, porque o meu chamado ia ser pregar o Evangelho a toda criatura, a pregar até no exterior, amém? E esse processo de eu aceitar o chamado de Deus na minha vida foi demorado, demorou alguns 2 a 3 anos. Mas quando eu me lembro ainda, quando eu comecei realmente a amar o chamado de Deus na minha vida, a aceitar Ele, a sair do espírito de rebeldia, eu não deixava de ir na casa dos meus amigos da época para conhecer a palavra de Deus, para examinar as escrituras, porque eu não lembro, eu não sabia nem ler o que era capítulo e o que era versículo. Não entendia, irmãos, eu não entendia. E chegou um tempo, queridos, que eu perguntava assim, mas irmão, o que é capítulo, o que é versículo? Por que essas letras aqui tá mais escura? E eles começaram a me explicar. E eu comecei também a todos os dias ficar noitadas estudando a palavra de Deus, né? Eu lembro que a primeira vez a qual fui ministrar a palavra de Deus, eu tinha preparado um versículo bem conhecido na época. Tinha mais ou menos umas 7 pessoas, se muito, umas 7 pessoas na igreja, e não saía nada. Eu falei tremendo, gaguejando, nervoso, suando, e era 5 minutos que eu falei, e 5 minutos não saiu mais nada. Todo mundo dando glória a Deus, assim, meio assim, que para me incentivar, e nada. Mas eu comecei a estudar a palavra de Deus. Passei no processo, depois dessa primeira pregação, de ficar 1 ano sem pregar, porque eu falei que não era meu chamado nada, não sei o quê. E hoje, desde a adolescência até a fase de jovem, eu como dessa palavra, eu amo a palavra de Deus, né? A minha casa, quando eu morava na minha cidade natal, vivia cheia de jovens adolescentes que estudavam a palavra de Deus comigo, né? Em Atos capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: ora, estes foram mais nobres que os bereanos, da cidade de Bereia, eram mais nobres do que os tessalônicos, pois de bom grado receberam a palavra, a qual o apóstolo Paulo pregava, recebeu a palavra, examinando a cada dia nas escrituras, se essas coisas eram o que o apóstolo Paulo estava falando, se era verdade ou não. Eles aceitaram a palavra, ouviram a palavra, leram ela, e a Bíblia vai dizer no versículo 13 adiante, no versículo 12 adiante, que por examinar a palavra, muitos deram tanto lugar que eles creram. Amém? Eles creram. Então, eu quero que o desejo do meu coração, a qual é fazer a obra do Senhor, que os jovens que estão me vendo, me ouvindo agora, venham ter esse desejo também. Porque senão nós vamos ser levados a vários ventos de doutrina. Não é para só o pregador. Todos os jovens, todos os cristãos, independente da idade, têm que estudar a palavra de Deus. E nós vamos estudar a partir de domingo que vem. Um domingo sim, um domingo não. Amém? Vamos estudar, por isso que eu coloquei o tema os jovens bereanos, baseado em Atos 17, versículo 11, a qual os jovens vão fazer igual aquela cidade. Vão examinar pelo menos 3 textos bíblicos, 3 temas bíblicos por reunião. E nós
em conjunto, vamos aprender um com os outros, todos vão ter oportunidade de falar, e que os jovens venham a ser solidificados, venham a ser sólidos na palavra de Deus. Esse é o meu maior objetivo, e eu espero que seja por muitos anos, né? Que não seja só uma reunião apenas, porque a palavra de Deus ela é muito rica, né? Tem anos que eu estudo a palavra, e até hoje eu não sei nenhum texto dela, tá bom? Então eu convido todos os jovens, em nome de Jesus, se você tem interesse de estar aprendendo mais profundo a palavra de Deus, de não ser levado a qualquer vento de doutrina, você é meu convidado especial, em nome de Jesus. Me procure no WhatsApp, me procure no Message, e que nós vamos estar trazendo mais informação para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.